Estamos em um momento decisivo para o futuro ambiental do Brasil e do planeta. O desmatamento, seja legal ou ilegal, tem impacto direto nas emissões de carbono e na crise climática. Para entender melhor a importância do compromisso do Brasil em zerar o desmatamento até o ano de 2030 e as implicações para a sustentabilidade do setor, converso agora com o engenheiro agrônomo João Pedro Puti Dias. Doutor João, seja bem-vindo. Como o setor agrícola pode contribuir para o cumprimento da meta de zerar o desmatamento no Brasil até 2030, considerando as exigências produtivas e as demandas globais por commodities? A grande questão no Brasil hoje é que metade das emissões de gases de efeito estufa brasileiros são de origem de mudança do uso do solo, ou seja, desmatamento e queima. Então, é um compromisso que o Brasil tem e que em relação ao resto do mundo, da preocupação de evitarmos desmatamento. Nós temos hoje 155 milhões de hectares de pastagem. Dessas 155, nós temos 50% delas, 70%, 75%, com vários graus de degradação. Nessas áreas, a ocupação do homem já foi feita nos últimos 20, 30, 40 anos. Desmatou o Cerrado, desmatou nas regiões da Amazônica e várias regiões do Brasil e transformou em pastagem. Só que não se adubou, não se cuidou esse pasto está degradado. Uma pastagem degradada é uma pastagem que está emitindo carbono. Por quê? Porque tem um animal que fica muito tempo em cima dela, ele tem uma baixa produtividade de alimentos, uma baixa produção de carne, menos de 15 quilos de carne de carcaça por hectare ano. Ou seja, nós temos 70 milhões de hectares que poderiam ser usadas para a ampliação da produção agropecuária brasileira, seja na própria pecuária, ou seja, nós transformarmos áreas que você hoje produz 1 arroba por hectare em áreas que produzem 5 arroba por hectare, 6, 8 arroba por hectare, depende do grau de tecnologia que você usar nelas. Então, nós temos um espaço para crescer na produção de alimentos, ocupando áreas já mexidas pelo homem, já antropizadas. Porém, aqui no estado tem um programa pioneiro, em Mato Grosso do Sul. O governo do estado está selecionando 700 produtores que vão entrar num programa de carne em carbono neutro, de produção de carbono zero, não é só carne, é produção de carne com carbono zero, ou seja, esses 700 produtores, eles vão ser avaliados, vai ser mensurado a emissão de gases de efeito estufa na produção e também o que está sendo sequestrado pelo solo. Sendo positiva, vai gerar crédito de carbono. Já tem uma empresa que vai certificar e tem uma fundação que vai comprar. Ou seja, fechou o ciclo. Para você sequestrar esse carbono, eles estão colocando uma variável de uma planta permanente. No caso aqui no Mato Grosso do Sul, de preferência a bocaiúva, uma palmácea que tem aqui no estado, produz aqueles coquinhos que pode ser usado para energia, pode ser usado para tirar o farelo, que dá um farelo de qualidade excepcional como alimento, e o óleo que tem dentro da amêndoa. Então, esse é um exemplo de como se transforma uma área degradada numa área produtiva com geração de crédito de carbono. Bom, essas áreas que o Brasil tem, muitas áreas o produtor teria amparo legal para desmatar, ou seja, na região amazônica, você poderia desmatar 20% da área. O que se poderia ser feito nisso? Bom, para aqueles produtores que se habilitarem a cuidar da área, evitar que entre fogo, que proteja a floresta, eles poderiam ser remunerados. Existe uma figura na política climática do mundo em que vai ser permitido remunerar produtores que poderiam desmatar e não desmatam. É algo extremamente positivo. Ou seja, manter a floresta. A floresta tem um papel fundamental para o Brasil, por exemplo. Grande parte das chuvas que ocorrem no centro-oeste e no sudeste, a origem dela é da região amazônica. As plantas, as árvores da região amazônica, elas chegam a colocar 200, 300 quilos por dia de vapor d'água. Então, elas tiram do solo, passam pelos estômagos, liberam esse vapor d'água e formam os chamados rios voadores, que vão fornecer chuva para o centro-oeste, que é o grande produtor de grãos do Brasil, vão produzir chuva para o sudeste, que vão abastecer as nossas hidrelétricas, que são uma maneira muito limpa de produzir energia elétrica e que são importantes quando a gente tem mais fontes renováveis, como o caso de energia eólica, energia fotovoltaica.
que você consegue equilibrar, porque tem momentos que não tem vento, tem momentos que não tem sol à noite, e as hidrelétricas têm um papel fundamental. Então, a floresta tem um papel extremamente importante nesse processo, de você manter uma produção de energia limpa sem o uso de gás de efeito estufa. Nós temos espaço para crescer atendendo os objetivos da proteção climática. Certo. Dr. Cucci, de que maneira o desmatamento está afetando diretamente a produtividade, né? Especialmente naquilo que diz respeito à crise hídrica e também a eventos climáticos extremos? Alguns climatologistas falam que não é o problema, que não é essa questão de mudança climática. Outros afirmam isso. Eu acompanho há mais de 20 anos essa polêmica, e eu estou vendo que cada vez mais esse aquecimento global está provocando uma mudança drástica na questão de chuvas. Nós estamos vivendo no Centro-Oeste uma seca catastrófica, 5 meses sem chover, com temperaturas muito altas, 40, 42 graus Celsius, com uma insolação permanente muito forte. E com isso, o que acontece? Hoje, por exemplo, nós estamos vendo a produção de gado aqui no Centro-Oeste extremamente prejudicada. Por quê? Os animais não têm pasto, não tem o que comer. Agora que começou a chover, mas só que demora 60, 90 dias para ter uma oferta de forragem. Então, impactou nisso aqui. Hoje, no Brasil, nós dependemos muito da chamada safrinha, que era a safrinha. Hoje é a segunda safra, ou seja, você planta 45 milhões de hectares de soja no Brasil e você ocupa mais de 20 milhões, 22 milhões de hectares com o quê? Aqui no Centro-Oeste, com milho, com sorgo. Então, você planta logo depois, quando está se colhendo a soja, tem uma máquina indo plantando milho. Então, a maior produção de milho no Brasil é a segunda safra. Hoje, nós estamos dia 21 de outubro, mais de um mês depois de liberado o plantio de soja passou o vazio sanitário. Não tem soja plantada no estado, ou muito pouca, não tem soja germinada. Ontem eu fui para o norte do estado, não vi uma área ocupada com soja germinada. Está atrasada. Vai atrasar a colheita e vai atrasar o plantio de segunda safra. Então, impacta diretamente na questão da produção de alimentos, impacta diretamente na questão de rentabilidade do produtor. Por quê? Porque ele depende da segunda safra. A segunda safra, para ele, além da questão financeira, é importante para quê? Para incorporar palha no processo para plantar a lavoura de soja posterior. Então, tudo isso impacta. Hoje, nos nossos protocolos são de uma agricultura regenerativa, que olha o solo como instrumento de vida. Então, quanto mais vida tiver no solo, mais chance eu tenho de produzir uma planta mais resiliente a essas questões climáticas. Certo. E, Dr. Cucci, sobre a bioeconomia e os créditos de carbono, você acredita que são ferramentas viáveis para transformar o desmatamento zero em uma oportunidade econômica para o produtor rural? Como que esses mecanismos eles podem ser implementados de forma prática? O que nós temos que fazer, primeiro, é mensurar. Nós temos que, junto com entidades internacionais, mensurar o que gera de carbono e o que nós sequestramos de carbono. Eu acompanho lavouras que o produtor passou de 1% de matéria orgânica no solo para 4%, 5%. Cada 1% a mais que ele tem de matéria orgânica no solo, ele está sequestrando 10 toneladas de carbono, que equivale a 26 toneladas de CO2. Ou seja, nós temos que medir isso e mostrar ao mundo, olha, o nosso modelo de produção, à medida que nós aumentarmos a matéria orgânica, à medida que nós fizermos uma agricultura regenerativa, nós estamos fixando o carbono. E é nada mais justo que o produtor receba essa remuneração. Ele está prestando um serviço que é muito importante para a natureza, para o mundo, para todos nós. Se você olhar hoje, nós temos produtores que estão fazendo integração lavoura-pecuária, ou seja, eles mantêm um certo tempo com pasto, posteriormente volta a lavoura, não mexe no solo, deixa o solo como está e vai ativando essa vida. Só que nós temos que mostrar ao mundo o quanto nós estamos fazendo, o quanto nós emitimos. Nós temos condição de produzir carne bovina, carne em carbono zero.
A Embrapa desenvolveu protocolos que você associa plantio de floresta, de árvores permanente e sequestra o carbono que porventura esse animal emitiu através do metano gerado no rumen do animal. Então nós temos que fazer, só que nós temos que mostrar ao mundo e temos que cobrar do mundo. Por quê? Se nós queimamos por dia 102 milhões de barris de petróleo por dia, bota $5 de ônus em cima desses 102 milhões, nós estamos falando em $500 milhões por dia de um recurso que poderia ser usado para mitigar o dano que a queima do combustível fóssil faz. $500 milhões. Nós estamos falando em alguma coisa ao redor de $180 bilhões. Então, recursos, há maneiras. O mundo tem que ter coragem de mostrar ao mundo e cobrar. Falar, pô, vamos fazer. Aqui no Brasil, nós temos um programa de certificação do RenovaBio. As usinas de cana, elas plantam cana, produzem etanol. O etanol tem uma pegada de carbono 80% melhor do que a queima de gasolina. E elas recebem um certificado. Para cada tonelada de carbono que ela evitou a emissão, ela recebe um certificado, um CBIO, que ela vende na Bolsa. Então, nós temos que criar, operacionalizar. Nós temos uma lei no Congresso que está... Faz quanto tempo que se discuta essa lei da questão da certificação do comércio desse crédito de carbono? O Senado quer uma coisa, a Câmara quer outra, o governo quer outra. Eles tinham que ter bom senso, falar, vamos achar um caminho que sirva para a sociedade, sirva para o produtor, sirva para a questão ambiental, e nós temos que gerar isso, regulamentar essa questão, porque isso é importante, é um passo fundamental para que haja esse programa da certificação dos créditos de carbono. Certo, então, doutor Couto, eu agradeço a sua participação e nós nos encontramos no nosso próximo bate-papo.